Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é o pastor Adailson. Quero desejar a paz do Senhor sobre a tua vida. Nós estamos aqui hoje para trazer mais uma mensagem, eu junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhar algo da parte do Senhor para a tua vida. Eu estou aqui no meu quarto, no meu secreto, lugar onde eu mais gosto de ficar da minha casa. E eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, para te edificar mais uma vez. A palavra de Deus diz assim no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E é ela que nos livra do pecado. A palavra de Deus diz assim, como o salmista Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E nós todos sabemos que nos dias de Noé não eram assim. O pecado estava desenfreado. Deus criou o homem, o ser humano, para ter comunhão com ele, para ter um relacionamento com ele, para andar em justiça, em verdade com ele. Só que em vez do ser humano fazer aquilo que agradava a Deus, ele fez aquilo que entristeceu o Senhor, pecando de uma maneira desenfreada. E a Bíblia diz que o homem começou a se multiplicar na terra. E com a multiplicação do ser humano, o pecado entrou com tudo. E Deus, por ver tanta devassidão, ele resolveu acabar com tudo. A palavra de Deus diz que Deus, ele se entristeceu em ver tanto pecado. Aquilo que a criação fazia trazia amargura no coração de Deus. Mas Deus, ele viu alguém na terra que agradava a ele. E este alguém era Noé, um homem íntegro, justo e que andava com Deus. A palavra de Deus diz assim que Deus chegou em Noé e falou: Noé, constrói uma embarcação. E depois que você construir, eu vou trazer águas de dilúvio. Eu vou destruir toda a raça humana. E só você e a sua família vão ficar. Por isso, Noé, constrói esse barco. A Bíblia diz que Noé obedeceu. E nessa obediência, ele sabia que a vida dele e da família dele seriam livrados, seriam protegidos. A Bíblia diz assim, que ele recebeu as coordenadas do Senhor, recebeu a planta desta embarcação e botou para quebrar, botou em prática aquilo que Deus deu para ele. Aquilo que ninguém acreditou, Noé acreditou. E o combustível de tudo foi a fé. A Bíblia diz assim, que ele começou a trabalhar, porque nós que trabalhamos para o Senhor, agradamos o coração dele. Nós que fazemos para a obra do Senhor, fazemos para agradar a ele. E a Bíblia diz assim, que Deus falou: ó, você vai entrar, a sua família vai entrar, os animais vão entrar, e depois eu vou destruir tudo. Eu quero que você seja obediente, não é? Eu quero que você faça o que eu estou te pedindo, não é? Eu quero que você seja um homem diferente nesta geração. E a Bíblia diz assim, que Noé, com 500 anos, começa a trabalhar. E sabe como é que você vai vencer todo mal? Trabalhando para o Senhor, fazendo o que agrada a Deus, chamando a atenção de Deus, se esforçando, perseverando. E a Bíblia diz ali, que Deus falou: a madeira, Noé, é uma madeira boa, o cipreste, que nem cupim come, uma madeira cheia de espinhos. Essa madeira também tem um perfume gostoso. E Noé, ele falou: Deus, eu vou fazer, eu vou trabalhar para o Senhor. E a Bíblia diz assim, que o tempo foi passando, tanto é que ele trabalhou pouco tempo, quase 100 anos, fazendo esta embarcação. E a Bíblia diz assim, que ele trabalhou para valer. E no final de tudo, Deus falou: você é o único justo que eu encontrei nessa terra. Você me agrada, Noé.
porque trabalha no que eu peço, trabalha naquilo que eu coloquei nas suas mãos. Então você que está vendo esse vídeo hoje, o que você vai fazer para Deus, faça bem feito. Porque imagina uma pessoa construir uma arca, mais ou menos, se vem uma chuva e enche toda a terra de água, imagina se essa barca tem um furo. Imagina se começa a entrar água ali dentro. Olha a responsabilidade. Quem ia estar dentro? A família. Quem mais? Os animais. O propósito de Deus ia afundar. Então você que está fazendo para Deus, faça com objetivo, faça com destreza, faça com intrepidez, coloque a mão nas ferramentas e começa a trabalhar, começa a fazer. Críticas vão se levantar, e quando a gente faz para Deus, a primeira coisa que vem são as críticas. Como aquele povo na época, de certo, porque nunca tinha chovido na terra, e aquele povo de certo pensou, esse homem é louco, mas seja louco para Jesus, meu filho, seja louco para as coisas de Deus, porque Deus usa as coisas loucas, como eu já falei no outro vídeo, para confundir as sábias. Então trabalha, e eu vou te provar algo hoje na palavra, que nesses dias que nós estamos vivendo, não é tempo de parar, viu, meu filho? A Bíblia diz assim, que 100 anos depois, no ano 600, na vida de Noé, Noé estava com 600 anos, e a palavra de Deus diz que Deus falou assim, beleza, entra na arca, você e a sua família, e eu vou fechar por fora. Imagina aquelas pessoas que olharam aquele barco gigantesco, olharam para a estrutura que foi feita pelas mãos daquele homem, que não entendia nada de embarcação ou carpintaria. Sabe qual que é o combustível disso tudo? Fé, confiança, acreditar. E eu sei que Deus estava com ele, porque a Bíblia diz que Deus andava com Noé. Noé acordava, respirava Deus. Noé dormia, estava com Deus. Noé batia na madeira, fazia tudo que estava ali. Deus estava junto. E a palavra de Deus diz assim, meus queridos irmãos, que numa certa feita, Deus falou, entra todo mundo dentro da arca, que agora eu vou trazer as águas do dilúvio. E sabe o que me chama a atenção? Aqueles que não acreditaram, que de certo na época, vindo ele construindo um barco, numa época que nunca choveu, falou, esse homem deve ser louco. Mas ele acreditou naquilo que ninguém acreditou. Sabe por que ele acreditou? Porque a voz que falou com ele era uma voz verdadeira. Choveu, meu irmão, 40 dias, 40 noites, 40 dias, 40 noites. O céu se enegreceu, as águas caíram, as fontes subiram, os animais estavam lá dentro, Noé estava lá dentro. Uma pequena abertura, só para ele colocar a cabeça para o lado de fora, dar um 360 graus, porque a Bíblia está me dizendo isso, e ver a fidelidade de Deus com ele. E sabe o que eu aprendo de uma coisa? Nós estamos vivendo um período de quarentena. Um período onde nós temos que estar separados, até mesmo dos nossos próprios irmãos. E Noé estava dentro da arca. E por que ele estava dentro da arca? Ele parou de trabalhar? Não, ele continuou trabalhando. Sabe como ele continuou trabalhando? Cuidando dos animais, fazendo sacrifício, esperando o tempo certo de sair, esperando o tempo certo de Deus chamar ele para fora de novo. Mas ele estava trabalhando, ele estava esperando, ele estava andando com Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Que nesse período de dificuldade, nesse período de tribulação que todo o planeta está passando, nós estamos sim dentro das nossas casas. Muitas pessoas estão trabalhando, como eu também trabalho. Muitas pessoas estão dentro de casa, como os idosos. Muitas pessoas estão dentro de casa, como as crianças. Algumas pessoas não estão podendo sair, mas não é para a gente ficar sentado dentro de casa, vendo as coisas acontecendo na frente da televisão. Deus quer que você também trabalhe para Ele. Como? Fazendo um vídeo como eu estou fazendo. Pregando a palavra para os seus filhos, para a sua esposa. Fazendo sacrifício, sacrifício. Jejuando, se consagrando, orando, trabalhando para Ele.
Porque Noé trabalhou do lado de fora, mas Deus também trabalhou na vida de Noé do lado de dentro, não deixando ele parar, fazendo ele continuar, fazendo ele persistir, fazendo ele perseverar. Imagina, meu irmão, numa tempestade, dentro de uma arca, uma coisa feia estava acontecendo ali dentro, cheio de bicho, tudo para um lado, para o outro. E ele estava ali com a família dele. As águas do dilúvio pararam. Deus fez a promessa e disse: vocês vão ser salvos, eu vou salvar vocês. Uma espécie de Cristo, né? Que trouxe salvação. Sabe o que eu entendo disso? Quando Noé botou a cabeça para fora da arca, o que Noé viu? Água, lógico. Mas sobre as águas, animais mortos, pessoas mortas, aves mortas. Creio também que Noé deve ter falado assim: olha o livramento que Deus me deu, porque eu fui obediente à palavra dele. Imagina Noé olhando, colocando a cabeça para fora, porque a arca que Deus deu para Noé fazer não é igual a arca que você vê nos filmes nem nos desenhos animados. Era uma espécie de baú. E os 40 e o côvado que Deus mandou abrir em cima da arca era só para ele colocar a cabeça para fora, para ele observar a fidelidade de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando ele colocou a cabeça para fora e deu uma olhada para ambos os lados, viu tanta gente morta, tantos animais mortos, e eu creio que veio a voz de Deus no coração dele e falou: sou fiel ou não sou com a minha palavra? Te guardei, te protegi. E em você, Noé, eu começo tudo novo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes o pecado tem que ser morto na nossa vida para Deus começar algo novo. Às vezes o arrependimento tem que vir para algo novo começar. Então deixa as águas de Deus matarem esse pecado e seja como Noé, obediente. Deixa Deus começar algo novo na sua vida, como Ele começou na minha, como Ele começou na vida de tantos outros. E Ele sempre vai estar começando algo novo, porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. Sabe o que eu aprendo com isso também? Que Noé teve paciência. Que Noé foi uma pessoa que agradou o Senhor. E quando as águas baixaram, Deus chamou ele para fora. Deus falou para ele: vai. Então tudo tem um tempo certo das coisas acontecer. Tudo tem um processo, tudo tem a hora certa de tudo acontecer. E sabe o que Deus fez? Fez um arco-íris, o símbolo da aliança de Deus. Porque hoje, nos dias atuais, o símbolo da aliança é o sangue, é a ressurreição, é o pacto selado com o sangue. Mas no Antigo Testamento, sabe para mim qual é um dos símbolos da aliança? É o arco-íris, o símbolo de Deus para com os homens. E isso está testamentado, está selado, está escrito e não pode ser apagado. A Bíblia diz isso. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus faz aliança com aqueles que andam na justiça dele, na verdade dele, andam com ele. Essa é a minha mensagem, por mais simples que foi, mas eu quero agradecer de coração você. Compartilhe, não em busca de likes ou curtidas, compartilhe, porque a mensagem de Deus, ela foi feita para trazer transformação, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. Confie em Deus. Ele vai fazer o melhor na sua vida. Nesses dias que estamos trancados dentro de casa, trabalhe para o Senhor, como Noé trabalhou dentro da arca. Fica aqui um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.